Rumo a Belém, com João, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Vejo no início da manhã Jesus que no mesmo portão encontra seus discípulos Simão e Judas. João já está com Jesus. E ouço dizer: Meus amigos, peço-vos que venham comigo pela Judéia, se não for demais para vocês, principalmente para você, Simão. Por que, mestre? É difícil andar nas montanhas da Judéia, e talvez seja ainda mais doloroso para você encontrar alguém que o fez mal. No que se refere à estrada, desejo assegurar-te, mais uma vez, que depois de me curares, sinto-me mais forte do que um jovem, e nenhum trabalho é pesado para mim, também porque é feito para ti, e agora contigo. Com relação a encontrar pessoas que me prejudicaram, não há ressentimento ou sentimento duro no coração de Simão, desde que ele se tornou seu. O ódio acompanha as escamas da doença. E acredite em mim, não posso dizer se você operou um milagre maior, curando minha carne corroída ou minha alma consumida pelo ódio. Não acho que estou errado ao dizer que o último milagre foi o maior. Uma ferida da alma cura menos facilmente, e você me curou em 1 segundo. Isso é um milagre, porque a pessoa não se recupera de repente, mesmo que queira, com todas as forças, e um homem não se livra de um mau hábito moral, se você não destruir esse hábito com sua força de vontade santificadora. O seu julgamento está correto. Por que não o fazes com todos? Pergunta Judas, um tanto ressentido. Mas sim, Judas, porque você fala assim com o mestre? Você não sente que mudou desde que entrou em contato com ele? Anteriormente eu era discípulo de João Batista, mas me encontrei completamente mudado desde que ele me disse: venha. João, que em geral raramente interfere e nunca o faz na presença do mestre, desta vez não consegue ficar quieto. Bondoso e amoroso, ele coloca uma das mãos no braço de Judas como se para acalmá-lo, e fala com ele de forma ansiosa e persuasiva. Percebe então que falou antes de Jesus. Enrubesce e diz: perdoa-me, mestre, falei em teu lugar, mas não queria que Judas te entristecesse. Sim, João, mas ele não me entristeceu como meu discípulo. Quando ele é meu discípulo, então se ele persistir em sua maneira de pensar, ele me entristecerá. Me entristece apenas notar o quanto o homem foi corrompido por Satanás, que perverte seus pensamentos. Todos os homens, você sabe, os pensamentos de todos vocês foram enganados por ele. Mas chegará o dia em que vocês terão a força e a graça de Deus. Vocês terão sabedoria com seu espírito. Então vocês terão tudo para poder julgar corretamente. E todos julgaremos bem. Não, Judas. Mas referes-te a nós discípulos ou a todos os homens? Refiro-me em primeiro lugar a ti e a todos os outros. Quando chegar a hora, o mestre nomeará seus obreiros e os enviará por todo o mundo. Já não estás a fazer isso? Por enquanto, utilizo-vos apenas para dizer: o Messias está aqui, venha para ele. Mais tarde vos tornarei capazes de pregar em meu nome, de fazer milagres em meu nome. Oh, também milagres? Sim, nos corpos e nas almas. Oh, como eles vão nos admirar então! Judas fica radiante com a ideia. Mas então não estaremos com o mestre e terei sempre medo de fazer com a minha capacidade humana o que só vem de Deus, diz João e olha pensativo e um tanto tristemente para Jesus. João, se o mestre me permitir, gostaria de lhe dizer o que penso, diz Simão. Sim, diga ao João, quero que vocês se aconselhem. Já sabes que é um conselho? Jesus sorri e fica quieto. Bem, digo-te, João, que não devemos ter medo. Vamos descansar em sua sabedoria de um santo mestre e em sua promessa. Se ele diz, eu te enviarei, significa que ele sabe que pode nos enviar sem medo de que possamos fazer mal a ele ou a nós mesmos, ou seja, a causa de Deus, que é tão cara a cada um de nós,
como uma noiva recém-casada. Se Ele promete revestir nossa miséria intelectual e espiritual com o brilho do poder que seu Pai lhe dá por nós, devemos estar certos de que Ele o fará e que teremos sucesso, não por nós mesmos, mas por sua misericórdia. Tudo isso certamente acontecerá, contanto que nossas ações sejam isentas de orgulho e ambições humanas. Acho que se contaminarmos nossa missão, que é inteiramente espiritual, com ingredientes terrenos, então também a promessa de Cristo não permanecerá mais, não por qualquer incapacidade de sua parte, mas porque estrangularemos tal habilidade com a corda do orgulho. Não sei se me fiz entender. Você falou muito claramente. Eu estou errado, mas você sabe, acho que, afinal, desejar ser admirado como discípulo do Messias, tão perto dele a ponto de merecer fazer o que ele faz, é o mesmo que desejar aumentar ainda mais a poderosa figura de Cristo entre as pessoas. Louvado seja o Mestre que tem tais discípulos. É isso que quero dizer, responde Judas. Pensei em ti, eu te reconheço. Reconheci-te imediatamente. Não se tratava de te encontrar, mas de reconhecer aquele que a minha alma já conheceu. Por isso te chamei, e é por isso que te levo comigo, agora, nesta minha primeira viagem na Judéia. Quero que complete o seu reconhecimento, e quero também aqueles que a idade torna menos capazes de alcançar a verdade por meio da meditação profunda. Quero que saibam como seu mestre chegou a esta hora. Você entenderá mais tarde. Lá está a Torre de Davi, o portão leste está próximo. Vamos sair por aí? Sim, Judas, vamos primeiro para Belém, onde nasci. Você devia saber. Contar para os outros. Isso também faz parte do conhecimento do Messias e das Escrituras. Você encontrará profecias escritas em coisas não como profecias, mas como história. Percorramos as casas de Herodes. A velha, perversa e luxuriosa raposa. Não julgue, existe Deus que julga. Percorramos o caminho por entre estas hortas. Faremos uma parada à sombra de uma árvore, perto de alguma casa hospitaleira. Até que esfrie, seguiremos nosso caminho. A visão termina. Em Belém, na casa de um camponês e na gruta da Natividade. Uma estrada pedregosa, empoeirada e plana, seca pelo sol de verão. Corre ao lado de enormes oliveiras, todas carregadas de pequenas azeitonas recém-formadas. O solo, que não foi pisado, está coberto por uma camada de diminutas florzinhas de oliveira que caíram após a polinização. Jesus com os 3 discípulos seguem em fila indiana ao longo da beira da estrada, onde a grama ainda é verde, protegida pela sombra das oliveiras e, consequentemente, há menos poeira. A estrada vira em ângulo reto, depois do qual sobe facilmente até um grande vale, em forma de ferradura, no qual se espalham numerosas casas, formando uma pequena vila. No ângulo reto da estrada, há uma construção quadrada, encimada por uma pequena cúpula baixa. Está tudo fechado como se estivesse abandonado. Esse é o sepulcro de Raquel, diz Simão. Nesse caso, estamos quase chegando. Vamos para a cidade imediatamente? Não, Judas, quero primeiro mostrar-te um sítio. Depois iremos à cidade. E como ainda há luz do dia e será noite de luar, poderemos falar ao povo, se eles nos ouvirem. Acha que não te vão ouvir? Eles chegaram ao sepulcro, um monumento antigo, mas bem preservado, bem caiado de branco. Jesus para beber em um poço rústico próximo. Uma mulher que veio tirar água oferece-lhe um pouco. Jesus pergunta a ela: Você é de Belém? Eu sou, mas agora na época da colheita, moro no campo aqui com meu marido, para cuidar das hortas e dos pomares. Você é galileu? Nasci em Belém, mas vivo em Nazaré, na Galileia. Também és perseguido? A família é, mas por que você diz você também?
Há muitas pessoas perseguidas entre os belemitas? Você não sabe? Quantos anos você tem? 30. Então você nasceu exatamente quando... Oh, que calamidade! Mas por que ele nasceu aqui? Quem? Aquele que diziam ser o Salvador. Amaldiçoados sejam os tolos que, bêbados como estavam, pensaram que as nuvens eram anjos e os balidos e zurros eram vozes do céu. E na névoa da embriaguez, eles confundiram 3 pessoas miseráveis com as pessoas mais sagradas da terra. Malditos sejam eles, e malditos sejam aqueles que acreditam neles. Mas com todas as suas maldições, você não está me contando o que aconteceu. Por que você está xingando? Porque, escuta, para onde vais? Para Belém, com os meus amigos. Eu tenho negócios lá. Devo visitar alguns velhos amigos e levar-lhes as saudações de minha mãe. Mas eu gostaria de saber muitas coisas antes, porque estamos longe, nós da família. Há muitos anos, saímos da cidade quando eu tinha apenas alguns meses. Antes da catástrofe, então. Escute, se você não detesta a casa de um camponês, venha e compartilhe nosso pão e sal conosco, você e seus companheiros. Conversaremos durante o jantar, e eu os darei lugar para dormir. Minha casa é pequena, mas acima do estábulo há muito feno, todo empilhado. A noite está clara e quente. Se quiser, pode dormir lá. O Senhor de Israel recompense a vossa hospitalidade. Ficarei feliz em ir à sua casa. Um peregrino traz bênçãos com ele. Vamos, mas terei de despejar 6 postes de água nas verduras que acabaram de surgir. E eu vou ajudá-la. Não, és um cavalheiro, o teu comportamento o diz. Sou trabalhador, mulher. Este é um pescador. Esses 2 judeus estão bem de vida e empregados. Eu não sou. E ele pega um jarro que estava deitado de barriga para baixo, perto da parede muito baixa do poço. Ele o amarra na corda e o coloca no poço. João o ajuda. Também os outros querem ajudar e perguntam à mulher: onde estão os legumes? Diga-nos e levaremos os frascos para lá. Que Deus te abençoe. Minhas costas estão quebradas de fadiga. Venham. E enquanto Jesus puxa seu jarro, os 3 discípulos desaparecem por um pequeno caminho e voltam com os 2 vazios que eles enchem e depois vão embora. E eles não fazem isso 3, mas 10 vezes. E Judas, rindo, diz: ela grita até ficar rouca, nos abençoando. Temos dado tanta água à sua salada que o solo ficará úmido pelo menos 2 dias, e a mulher não terá que quebrar as costas. Quando volta pela última vez, diz: mestre, receio que não tenhamos tido sorte. Por que, Judas? Porque ela quer o Messias. Eu disse a ela: não pragueje, você não sabe que o Messias é a maior graça para o povo de Deus? E Yahvé o prometeu a Jacó, e depois dele a todos os profetas e aos justos de Israel. E você o odeia? Ela respondeu: ele não, mas aquele a quem alguns pastores bêbados e 3 adivinhos amaldiçoados do Oriente chamaram de Messias. E já que é você, isso não importa. Sei que sou colocado com uma prova e uma contradição para muitos. Você disse a ela quem eu sou? Não, não sou idiota. Eu queria salvar suas costas e as nossas. Você fez bem, não por causa de nossas costas, mas porque quero me mostrar quando achar que é a hora certa. Vamos. Judas o conduz até a horta. A mulher esvazia os últimos 3 jarros e então o leva para uma construção rústica no meio do pomar. Entre, diz ela. O meu marido já está em casa. Eles olham para uma cozinha baixa e enfumaçada. Paz seja nesta casa, saúda Jesus. Quem quer que seja, que você e seus amigos sejam abençoados. Entrem, responde o homem, e ele leva para eles uma bacia de água para que possam se refrescar e se limpar. Então todos entram e se sentam em volta de uma mesa tosca. Obrigado por ajudar a minha esposa. Ela me disse:
Nunca havia lidado com galileus antes e me disseram que eles são rudes e briguentos. Mas você tem sido gentil e bom, embora já cansado. Vocês trabalharam tanto. Vocês vêm de longe? De Jerusalém. Esses dois são judeus. O outro e eu somos da Galileia. Mas acredite em mim, homem. Você encontrará o bem e o mal em todos os lugares. Isso é verdade. Eu, a primeira vez que encontrei galileus, achei que eles eram bons. Mulher, traga a comida. Só tenho pão, legumes, azeitonas e queijo. Sou camponês. Eu não sou um cavalheiro, eu sou carpinteiro. O quê? Você com suas maneiras? A mulher intervém. O nosso hóspede é de Belém, já vos disse, e se os seus parentes são perseguidos, provavelmente eram ricos e eruditos, como Josué de Ur, Mateus de Isaque, Levi de Abraão, pobres. Você não foi questionado, perdoe ela, as mulheres falam mais que os pardais à noite. Eram famílias belemita? O quê? Você não sabe quem eles são? E você vem de Belém? Fugimos quando eu tinha alguns meses. A mulher, que deve ser muito loquaz, volta a falar. Ele foi-se embora antes do massacre. Eu vejo isso. Caso contrário, ele não estaria neste mundo. Você nunca mais voltou? Não, nunca. Que calamidade! Você não encontrará muitos daqueles que Sara disse que deseja conhecer e visitar. Muitos foram mortos, muitos fugiram, muitos, quem sabe, desaparecidos, e nunca se soube se morreram no deserto ou foram mortos na prisão como castigo por sua rebelião. Mas foi uma rebelião? E quem teria permanecido inativo permitindo que tantos inocentes fossem massacrados? Não, é injusto que Levi e Elias ainda estejam vivos, quando tantos inocentes estão mortos. Quem são esses dois e o que fizeram? Bem, pelo menos você terá ouvido falar da matança, o massacre de Herodes, mais de 1000 bebês abatidos na cidade, quase outros 1000 no campo, e eram todos ou quase todos homens, porque em sua fúria, na escuridão, na briga, os assassinos arrancaram de seus berços, das camas de suas mães, das casas que assaltaram, também algumas meninas, e eles perfurou-os como gazelas bebês chupando abatidos por arqueiros. Bem, por que tudo isso? Porque um grupo de pastores, que obviamente havia bebido uma grande quantidade de cidra para suportar o frio intenso da noite, em um frenesi de excitação, afirmou ter visto anjos, ouvido canções, recebido instruções, e nos disseram de Belém: vinde, adore, o Messias nasceu. Imagine, o Messias em uma caverna. Com toda a sinceridade, devo admitir que estávamos todos bêbados, até eu, então adolescente, também minha esposa, então com poucos anos, porque todos acreditamos neles. E numa pobre mulher galileia, vimos a Virgem Mãe mencionada pelos profetas. Mas ela estava com o marido, um galileu rude. Se ela era a esposa, como poderia ser a virgem? Para encurtar a história, nós acreditamos. Presentes, adoração, casas abertas para lhes dar hospitalidade. Eles desempenharam seus papéis muito bem. Pobre Ana, ela perdeu sua propriedade e sua vida, e também os filhos de sua filha mais velha, a única que restou, porque ela era casada com um comerciante em Jerusalém. Perdeu todas as suas propriedades, porque sua casa foi queimada, e toda a propriedade foi destruída por ordem de Herodes. Agora é um campo não cultivado, onde se alimentam os rebanhos. E a culpa foi inteiramente dos pastores? Não, foi culpa também de 3 feiticeiros que vieram do reino de Satanás. Talvez tenham sido cúmplices dos 3. E nos sentimos estupidamente orgulhosos de tanta honra, e o pobre arquissinagogo, nós o matamos porque ele jurou que as profecias confirmavam a verdade das palavras dos pastores e feiticeiros. Foi então culpa dos pastores e dos feiticeiros? Não, Galileu, a culpa também foi nossa. A culpa é de nossa credulidade. O Messias era esperado há muito tempo.
séculos de expectativa. E houve muitas decepções recentemente por causa de falsos messias. Um deles era Galileu, como você. Outro se chamava Teudas. Mentirosos, eles, messias. Eles não eram nada, além de aventureiros gananciosos em busca de um golpe de sorte. Devíamos ter aprendido a lição. Em vez de, bem, então, por que amaldiçoais todos os pastores e os magos? Se você se considera tolo também, deve ser amaldiçoado também. Mas o preceito do amor proíbe a maldição. Uma maldição atrai outra maldição. Tem certeza que está certo? Não poderia ser verdade que os pastores e os magos falavam a verdade, revelada a eles por Deus? Por que você continua acreditando que eles eram mentirosos? Porque os anos da profecia não foram completos. Pensamos nisso depois que nossos olhos foram abertos pelo sangue que avermelhou bacias e riachos. E não poderia o Altíssimo ter antecipado a vinda do Salvador por excesso de amor ao seu povo? Sobre o que os magos encontraram sua declaração? Você me disse que eles vieram do Oriente. Em seus cálculos sobre uma nova estrela. Não está escrito: uma estrela de Jacó assume a liderança, um cetro surge de Israel? Jacó não é o grande patriarca e não parou na terra de Belém, tão cara a ele quanto seus olhos, porque sua amada Raquel morreu lá? E a boca de um profeta não disse: um rebento brota do tronco de Jessé, um rebento brota de suas raízes? Jessé, o pai de Davi, nasceu aqui. É o rebento do tronco, cortado pelas raízes por usurpação tirânica. Não é a virgem que dará à luz o seu filho, concebido não por obra do homem, caso contrário ela não seria virgem, mas por vontade divina, onde ele será o Emanuel, porque filho de Deus, ele será Deus e trará Deus entre o povo de Deus, como o seu nome proclama? E não será ele anunciado, como diz a profecia, ao povo que anda nas trevas, isto é, aos pagãos, por uma grande luz? E a estrela que os magos viram não poderia ser a estrela de Jacó, a grande luz das duas profecias de Balaão e Isaías? E o próprio massacre ordenado por Herodes não está nas profecias? Uma voz se ouve em Ramá, é Raquel chorando por seus filhos. Estava escrito que as lágrimas deveriam escorrer dos ossos de Raquel em seu sepulcro em Efrata, quando, por meio do Salvador, a recompensa viria para o povo santo. Lágrimas que viriam a se transformar em riso celestial, assim como o arco-íris é formado pelas últimas gotas de tempestade. Mas diz: aqui o céu está claro de novo. És um homem culto. Você é rabino? Sim, eu sou. E eu percebi a luz e verdade em suas palavras. Mas, muitas feridas ainda estão sangrando nesta terra de Belém, por causa do verdadeiro ou falso Messias. Eu nunca o aconselharia a vir aqui, até o rejeitaria, como rejeita um enteado que causou a morte dos verdadeiros filhos. Em todo caso, se fosse ele, morreu com as outras crianças massacradas. Onde é que o Levi e o Elias vivem agora? Você conhece eles? O homem fica desconfiado. Eu não os conheço. Seus rostos são desconhecidos para mim. Mas eles são infelizes e sempre tenho piedade dos infelizes. Eu quero ir vê-los. Bem, você será o primeiro e depois de cerca de 30 anos. Ainda são pastores e trabalham para um rico herodiano de Jerusalém, que se apoderou de muitos bens pertencentes às pessoas mortas. Sempre há alguém lucrando. Você os encontrará com seus rebanhos nos terrenos elevados em direção a Hebrom. Mas este é o meu conselho: não deixe ninguém de Belém ver você falando com eles. Você iria sofrer com isso. Nós o suportamos porque, por causa do herodiano, de outra forma, o ódio. Por que odiar? Porque é justo, eles nos fizeram mal. Eles pensaram que estavam fazendo bem, mas eles fizeram mal. Deixe que eles sejam prejudicados. Devíamos tê-los matado,
já que mataram tantas pessoas por sua estupidez. Mas nós mesmos nos tornamos estúpidos e mais tarde houve o Herodiano. Então, mesmo que ele não estivesse lá, depois do primeiro desejo de vingança, que ainda era desculpável, você os teria matado? Nós os mataríamos mesmo agora, se não tivéssemos medo de seu mestre. Homem, eu te digo, não odeie, não deseje coisas más, não fique ansioso para fazer coisas más, não há nenhuma falha aqui. Mas mesmo que houvesse, perdoe em nome de Deus. Conte também às outras pessoas de Belém. Quando seus corações estiverem livres de ódio, o Messias virá. Então você o reconhecerá como ele está vivo. Ele já existia quando o massacre aconteceu. Estou lhe dizendo, foi culpa de Satanás, não dos pastores e dos feiticeiros que o massacre aconteceu. O Messias nasceu aqui para você. Ele veio trazer a luz para a terra de seus pais. O filho de uma virgem mãe da linhagem de Davi, nas ruínas da casa de Davi, concedeu um rio de graças ao mundo e uma nova vida ao homem. Vá embora, saia daqui. Você é um seguidor daquele falso Messias, que só poderia ser falso porque ele nos trouxe infortúnio aqui em Belém. Você o está defendendo. Então, fique quieto, homem. Sou judeu e tenho amigos influentes. Eu poderia fazer você sentir pena do seu insulto. Explodiu Judas, agarrando as vestes do camponês e sacudindo-o em um acesso de raiva violenta. Não, saiam daqui. Não quero problemas com o povo de Belém, ou com Roma, ou Herodes. Vá embora, seus malditos, se não quiser que eu deixe minha marca em vocês. Fora! Vamos, Judas, não reaja. Vamos deixá-lo em seu ódio. Deus não entrará onde houver ódio amargo. Vamos. Sim, iremos, mas você vai pagar por isso. Não, Judas, não diga isso. Eles são cegos. Encontraremos tantos no meu caminho. Eles saem seguindo Simão e João, que já estão do lado de fora, falando com a mulher, dobrando a esquina do estábulo. Perdoa o meu marido, Senhor. Não pensei que fosse causar tantos problemas. Aqui, pegue isto. Você vai comê-los amanhã de manhã. Eles são recém-colocados. Não tenho mais nada. Perdoe-nos. Onde você vai dormir? Ela dá a ele alguns ovos. Não se preocupe, eu sei para onde ir. Vá e a paz esteja com você por sua bondade. Adeus. Anda um pouco sem falar, então Judas explode. Mas tu, por que não o fazes adorar-te? Por que você não esmagou aquele maldito imundo na lama? No chão, arrasado, porque não mostrou respeito por você, o Messias. Oh, isso é o que eu teria feito. Os samaritanos deveriam ser reduzidos a cinzas por meio de um milagre. É a única coisa que os abalará. Ah, quantas vezes ouvirei dizer isto? Mas se eu reduzir as cinzas por causa do pecado contra mim, não, Judas, eu vim para criar, não para destruir. Sim, e enquanto isso eles estão destruindo você. Jesus não responde. Simão pergunta: para onde vamos agora, mestre? Venha comigo, eu conheço um lugar. Mas se você nunca esteve aqui depois que partiu, como pode saber? Pergunta Judas, ainda zangado. Eu sei, não é um lugar bonito, mas eu já estive lá. Não é em Belém, é um pouco lá fora. Vamos virar por aqui. Jesus está na frente, seguido por Simão, depois Judas e João são os últimos. No silêncio, quebrado apenas pelo farfalhar das sandálias nos pedregulhos do cascalho do caminho, ouve-se alguém soluçando. Quem está chorando? Pergunta Jesus, se virando. E Judas: é João, ele ficou assustado. Não tive medo, já tinha posto a mão na faca debaixo do cinto. Aí me lembrei das palavras que você fica repetindo. Não mate, perdoe. Por que você está chorando então? Pergunta Judas. Porque sofro por ver que o mundo não ama Jesus. Eles não o conhecem e não querem conhecê-lo. Oh, é uma dor tão grande, como se alguém tivesse rasgado meu coração com espinhos ardentes. Como se eu tivesse visto alguém pisando na minha mãe
ou cuspindo no rosto do meu pai. Pior ainda, como se tivesse visto cavalos romanos comendo na arca sagrada e descansando no Santo dos Santos. Não chores, meu caro João. Você deve dizer isso para o tempo presente e para os tempos infinitos no futuro. Ele era a luz e veio para iluminar as trevas, mas as trevas não o conheceram. Ele veio ao mundo que foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua própria cidade, para o seu domínio, mas o seu próprio povo não o aceitou. Oh, não chore assim. Isso não acontece na Galiléia, diz João suspirando. Bem, nem na Judéia, diz Judas. Jerusalém é a capital e há 3 dias cantou hosanas a ti, Messias. Você não pode julgar deste lugar os camponeses grosseiros, pastores e horticultores. Além disso, os galileus, veja bem, não são todos bons. Afinal, de onde veio Judas, o falso Messias? Eles disseram: Basta, Judas, não adianta ficar com raiva. Eu estou calmo, fique calmo também. Judas, vem aqui. Eu quero falar com você. Judas se aproxima dele. Pega esta bolsa, você fará as compras amanhã. E por enquanto, onde nos vamos alojar? Jesus sorri, mas não responde. Está escuro. Tudo é branco ao luar. Os roxinóis cantam entre as oliveiras. Um riacho é uma fita prateada ressoante. Pode-se sentir o cheiro do feno dos campos ceifados. Um cheiro quente, eu diria carnal. Podem ser ouvidos foles e balidos. E estrelas, estrelas e estrelas. Estrelas espalhadas na cortina celestial. Um dossel de joias vivas espalhadas pelas colinas de Belém. Mas aqui, só há ruínas aqui. Para onde você está nos levando? A cidade fica ali. Eu sei, venha, siga o riacho atrás de mim. Mais alguns passos e então eu vou oferecer a você a residência do rei de Israel. Judas encolhe os ombros e fica quieto. Mais alguns passos depois de um monte de casas em ruínas, resto de casas, uma caverna entre as fendas de uma grande parede. Jesus pergunta: Tens estopa? Acenda. Simão acende uma pequena lâmpada que tirou da mochila e dá a Jesus. Entre, diz o mestre levantando a lâmpada. Entre, este é o presépio do rei de Israel. Deve estar brincando, mestre. Este é um covil imundo. Ah, eu não vou ficar aqui. Detesto. É úmido, frio, fedorento, cheio de escorpiões e talvez também de cobras. E ainda, meus amigos, aqui na noite do dia 25 de Xisleve, festa das luzes, Jesus Cristo nasceu da Virgem, o Emanuel, o Verbo de Deus feito carne. Por amor do homem, eu quem estou falando com você. Também, então como agora, o mundo estava surdo às vozes do céu, falando aos corações dos homens, e rejeitou a mãe. E aqui, não, Judas, não desvie os olhos enojados daqueles morcegos esvoaçantes, daqueles verdes lagartos, daquelas teias de aranha. Não levante com nojo o teu lindo manto bordado, para que não fique no chão coberto de excrementos de animais. Esses morcegos são os filhotes daqueles que foram os primeiros brinquedos a serem lançados aos olhos do menino, para quem os anjos cantavam o glória, ouvido pelos pastores, embriagados apenas de uma alegria estática, uma verdadeira alegria. O verde esmeralda desses lagartos foi a primeira cor a atingir meus olhos, a primeira depois do rosto e do vestido branco de minha mãe. Essas teias de aranha eram o dossel do meu berço real. Este terreno, ó, podeis pisá-lo sem desdém. Está cheio de excrementos, mas é santificado pelo seu pé, o pé da Santa, a Santíssima, pura, imaculada Mãe de Deus, que deu a luz, porque era para dar a luz, porque Deus, não o homem, disse a ela e a cobriu com sua sombra. Ela, a impecável, pisou nele, você também pode pisar nele, e que a pureza por ela difundida pela vontade de Deus suba desde a planta dos pés até o coração. Simão está de joelhos. João vai direto para a manjedoura e chora, encostando a cabeça nela. Judas fica apavorado, emocionado, não se preocupa mais com seu lindo manto.
ajoelha-se no chão, pega a ponta da túnica de Jesus e a beija, e bate em seu peito, dizendo: Ó, meu bom mestre, tenha piedade da cegueira do seu servo. Meu orgulho desaparece. Eu vejo você como você é, não o rei em que eu estava pensando, mas o príncipe eterno, o pai dos séculos futuros, o rei da paz. Tem piedade, meu Senhor e meu Deus, tem piedade de mim. Sim, tens toda a minha misericórdia. Agora dormiremos onde dormiam o menino e a virgem, ali onde João ocupou o lugar da mãe adoradora, aqui onde Simão se parece com meu pai putativo. Ou, se preferir, falarei com vocês daquela noite. Oh, sim, mestre, conte-nos sobre o seu nascimento. Que seja uma pérola brilhante, brilhando em nossos corações, e podemos contar para o mundo inteiro, e podemos venerar vossa Virgem Mãe, não só como vossa mãe, mas também como a Virgem. Judas foi o primeiro a falar, depois Simão e depois João, cujo rosto sorri e chora, perto da manjedoura. Venham e sentem-se no feno, ouçam. E Jesus conta-lhes a noite do seu nascimento. Como a mãe estava perto de ter seu filho, um decreto foi emitido pelo delegado imperial Públio Sulpícios Quirinos, por instruções de César Augusto, quando Sêncio Saturninus era governador da Palestina. O decreto estabelecia que um censo deveria ser feito de todas as pessoas do império. Os que não fossem escravos deveriam ir aos seus locais de origem e se inscrever nos registros oficiais do império. José, o esposo da mãe, era da linhagem de Davi, e a mãe também era da linhagem de Davi. Em cumprimento ao decreto, eles deixaram Nazaré e foram para Belém, berço da família real. Fazia um tempo severo. Jesus continua a história e tudo termina assim. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.